Obrigado, viu? Bom, dizia-se naquele momento, né, que para resolver a crise econômica do Brasil era necessário gerar papel moeda, dinheiro. Você produz o dinheiro e dá na mão da população, e ela vai gastar fazendo com que a economia possa girar. Qual que é a crença errada nisso? Gente, a fonte de riqueza de um país não é o dinheiro, é o trabalho. Então, se você tiver dinheiro, mas não tiver trabalho, o que você terá é uma inflação descontrolada. E o encilhamento, basicamente, foi essa inflação descontrolada causada pela política do ministro Rui Barbosa de emissão de papel moeda. Então, eu vou até definir aqui o que foi o encilhamento, né, para vocês entenderem melhor. Encilhamento. Política monetária colocada em prática pelo ministro Rui Barbosa, que consistiu na emissão de papel moeda e tentativas de incentivos à industrialização. Então, esse foi o encilhamento. E, gente, o Rui Barbosa emprestou dinheiro só para as pessoas gastarem à vontade? Não. Um dos objetivos dele era também um empréstimo de dinheiro para que as pessoas pudessem investir em industrialização, montar pequenas indústrias para fazer crescer um parque industrial no Brasil. A ideia não era de todo mal. O problema foi a execução, a prática. Essas pessoas, muitas vezes, pegaram dinheiro e investiram nos mais diferentes tipos, menos para incentivar uma industrialização. E aí, gerou-se endividamento e gerou-se inflação. O governo republicano nasceu quebrado. Outra prática também, né, foi a especulação financeira ocorrida na Bolsa de Valores. Por isso que foi um nome encilhar. Do lado da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tinha o Jockey do Rio. E aí, né, ficava aquele barulho do jockey de início das corridas de cavalo, junto com a Bolsa. E logo isso deixou, né, a marca. Fala só, não sabe se é a Bolsa que está quebrando por esse barulho ou se a corrida do jockey está começando. E aí se deu um nome de encilhamento, poderia ter se dado outro nome, por conta dessa proximidade, né, da Bolsa de Valores com as corridas de jockey. Porque o Brasil hoje... Tem sim, ô Matheus. Você tem a Ibovespa de São Paulo, Bolsa de Valores de São Paulo, você tem a Bolsa de Valores do Rio. Ainda existe, sim. Bom, por exemplo, o índice Ibovespa fechou em tais pontos. É a nossa Bolsa de Valores. Continuando aqui, meninos, então, essa situação, né, de quebra da Bolsa de Valores, ela fez com que a República nascente nascesse quebrada. E aí, para tentar reverter essa situação, veio a política do já presidente Campos Salles, buscando equacionar, né, equilibrar as contas públicas. Mas sobre a política do Campos Salles, do paulista Campos Salles, nós vamos ver quando nós formos trabalhar com os presidentes civis do Brasil. Aqui nós estamos trabalhando com os presidentes militares. Vamos, para continuar, então, vendo alguns aspectos da primeira Constituição Republicana da história do Brasil, a Constituição de 1891. E aí,
Ana Júlia, lê para nós, fazendo favor, Constituição de 1891. Uhum. Constituição de 1891. Promulgação da nova Carta em 24 de fevereiro de 1891. Transformação oficial do Brasil em um país laico. Poderes tripartidos e descentralização administrativa. Governo de Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. E centralização do poder federal. Estabelecimento do voto universal masculino. Exclusão de mendigos, analfabetos, soldados e religiosos. Voto aberto e formação dos currais eleitorais. Eleições diretas para presidente e vice-presidente, exceto a primeira. Deodoro da Fonseca versus Floriano Peixoto. Bom, gente, o que prevê o regime republicano? O regime republicano prevê ou parlamentarismo ou presidencialismo no comando das ações, sem uma monarquia e a partir do voto da população. Logo, o chefe do poder executivo é eleito pelo voto popular. Aí você pode me perguntar, Flávio, o povo vota no primeiro-ministro? Vota não para primeiro-ministro. Vota nele, por exemplo, lá na Inglaterra, para deputado, o partido que faz a maioria coloca esse deputado votado para primeiro-ministro, mas ele foi colocado lá pelo voto. No caso brasileiro, o regime adotado foi a República Presidencialista. Então, o Brasil passava a eleger o chefe do seu poder executivo. Lembrando que de 1822 a 1889, o chefe do poder executivo era um imperador. Primeiro Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Então, não era eleito pela população. A partir do regime republicano, nós temos essa eleição para o chefe do Poder Executivo. Outro ponto também, transformação oficial do Brasil em um país laico. O que é um país laico? Aquele que separa a religião de Estado. Então, o que o governo provisório já havia colocado em prática, a Constituição de 1891 garantiu. Lembrando que o Brasil é um país laico até os dias de hoje. Um terceiro ponto é a tripartição dos poderes, lá dentro da teoria de Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é exercido por juízes e promotores, o executivo exercido pelo presidente da República, por governadores e por prefeitos, e o legislativo exercido por Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado. Então, por que isso aqui era diferente? Porque lá no regime do imperador, você tinha o quarto poder, que era o poder moderador, que deu o direito, tanto do Dom Pedro I quanto do Dom Pedro II, a interferirem nos demais poderes. Isso estava acabado pela Constituição de 1891. Também foi outra conquista, em relação ao que existia anteriormente. Outro ponto também, descentralização administrativa. Meninos, a Constituição de 1891 foi muito inspirada nos Estados Unidos e na Constituição dos Estados Unidos. E a Constituição dos Estados Unidos prevê uma grande descentralização de poder. Como assim? Nos Estados Unidos tem estados que têm pena de morte, estados que não têm pena de morte, estados que permitem o uso de maconha, estados que não permitem o uso de maconha, estados que obrigam as pessoas a andar de capacete, estados que não obrigam as pessoas a andar de capacete. Por quê? Lá existe essa autonomia dos estados. Até mesmo, gente, porque eles se fundaram a partir do autogoverno. Os estados nos Estados Unidos, perdão aí pela redundância, eles só se unem no período da independência. Tanto que vocês devem ter estudado ano passado, sempre, 13 colônias, 13 colônias, 13 colônias.
que só se uniram para se tornar independentes. Então, a primeira e única Constituição da história deles, a de 1787, previu, falou assim, ó, vocês são uma república federativa descentralizada. E com base nesse modelo, o Brasil também tentou descentralizar o seu poder. Agora, no Brasil, gente, como nós temos uma história e uma colonização diferenciadas, esse modelo não deu muito certo. Ah, Flávio, não seria melhor colocar o poder nas mãos dos prefeitos e governadores para eles saberem o que é melhor para o país? Gente, era o lema do atual governo, né? O lema era mais Brasil, menos Brasília. O que isso queria dizer? Um poder mais descentralizado. Mas isso não deu muito certo. Na história do Brasil, gente, ora o poder descentraliza, ora centraliza, ora descentraliza, ora centraliza. Sempre que eu trato desse assunto, eu lembro. Sistema de capitanias hereditárias. Agora eu vou viajar longe, presta atenção. Descentralização de poder. Governo geral, centraliza. Marquês de Pombal, tenta descentralizar. Independência do Brasil, centraliza. Regime republicano, nos seus primeiros anos, descentraliza. E não deu muito certo, mas vivendo entre centralização e descentralização, lá vai o Brasil. Como assim descentralizar o poder? Só para vocês terem uma ideia, gente, no Rio Grande do Sul, agora no estado do Rio Grande do Sul, era permitida reeleições ilimitadas. O sujeito podia ser reeleito para governador lá o quanto ele quisesse. Quando ele quisesse. Em Minas, não era permitida a eleição. Então, cada estado adotou quase transformou numa pequena república. E, sendo sincero, não deu muito certo. Outro ponto também, gente, estabelecimento do voto universal, mas que excluía mendigos, analfabetos, soldados e religiosos. Resumindo, quem podia votar no Brasil? 3% da população. Isso aqui não mudou em nada. Não mudou em nada mesmo. Inclusive, dentro do Império, em determinadas épocas do Império, existiram mais pessoas com direito a voto do que no início da Primeira República. Mulheres excluídas do processo, pobres excluídos do processo, um monte de gente excluída do processo. Tá bom? E aí, pessoal, eleições diretas para presidente, exceto a primeira. O que são as eleições diretas? É como acontece hoje em dia. As pessoas vão, votam e elegem o governante. Exceto a primeira. O que isso queria dizer? Que quando a mulher pôde votar no Brasil, a partir de 1932. A primeira deputada eleita na história do Brasil foi a deputada Carlota Queiroz. E um caso curioso, viu? Uma das maiores feministas do Brasil nasceu em Manhuaçu. Nasceu em Manhuaçu. Pouca gente sabe disso. O nome da biblioteca municipal é em homenagem a ela. Maria de Moura Lacerda. Ela, logicamente, né, ela nasceu e saiu de Manhuaçu ainda, acho que com 5, 6 anos de idade, mas ela nasceu aqui. Ela nasceu em 1889, morreu com 56 anos de idade, não teve filhos gerados, adotou 2 filhos, e foi uma mulher muito ativa no campo da luta pelos direitos das mulheres. Bem curioso isso, né? É sempre bom falar, né, de personalidades históricas importantes de Manhuaçu, mesmo que a gente não as conheça muito. Então, pessoal, o que é uma eleição indireta? É aquela na qual o presidente, o prefeito ou o governador é eleito por um grupo de pessoas. Quem foi esse grupo que elegeu Deodoro da Fonseca para presidente e para vice o Marechal Floriano Peixoto? Foi o grupo foi os deputados e senadores. Então, isso é uma eleição direta.
Já ocorreram outras eleições indiretas no Brasil? Sim. No tempo da ditadura militar, só eram eleições indiretas. Deixa eu ver aqui. Fábio, que exceto essa primeira, você pode repetir para mim? Ô, Ana, é que a primeira eleição a partir do movimento republicano, melhor dizendo, a primeira eleição a partir da validade da Constituição não seria de votação popular. Seria só eleito por deputados e senadores. Só a primeira. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante seriam eleitos pelo voto popular, pelo voto do povo, que não era muita gente. Aí um outro caso curioso também, gente. Hoje em dia, você vota na chapa. Então, quando você vota no presidente, naturalmente você está também votando no vice. Naquela época, você votava no presidente e no vice-presidente. Então, se você quisesse escolher o presidente de uma chapa e o vice-presidente da outra, você podia. E aí, nessa primeira eleição da história do Brasil, Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Marechal Floriano foi eleito vice-presidente, dentro do que estava previsto da eleição. Os dois eram da mesma chapa? Não. Isso aconteceu mais vezes na história do Brasil? Sim. Era muito comum você votar no presidente de uma chapa e no vice de outra. O que gerava uma crise. Gente, não dá para admitir agora mais, não. Meninos, 15 minutos de tolerância que a Karen nos colocou, tá? Aí, quando eu não admito de cara, só para dar um recado rápido, quando eu não admito de cara, porque não tá dando problema com o Zoom. Mas quando chegou nesse horário, que só para vocês verem, já é 8h18, aí é porque o sujeito entrou tarde demais. Ao menos que a internet dele tenha caído, aí é outra coisa, né? Tá? Bom, vamos continuar aqui, pessoal. República da Espada, que é o nome dado aos 5 primeiros anos do regime republicano do Brasil. Eu falei na aula passada, por que República da Espada? Porque o Brasil foi governado por presidentes militares. Precisa de colocar isso no chat, gente? Dá um sinal aí, fazendo favor. Eduardo, você acha que precisa ou não? Eu acho bom. Então tá bom. Ok, obrigado. Obrigado pelo feedback aqui. Então vou colocar. República da Espada. Período no qual o Brasil foi governado por presidentes militares. Espera aí, período entre 1889 a 1894. Lembrando, né, que em outros períodos o Brasil também foi governado por presidentes militares, né? E esse aqui foi o primeiro período deles. E vocês podem falar comigo, Flávio, atualmente o Brasil é governado por um presidente militar. O Bolsonaro não se diz capitão? Não, gente, o Bolsonaro foi 15 anos da vida dele participante do Exército, mas 30 anos da vida dele deputado. Então, eu não considero ele militar, eu considero ele político. Ele fez parte do Exército, sim, mas ele não saiu do Exército para entrar no governo. Como o Deodoro da Fonseca, como o Marechal Floriano, como o Marechal Hermes da Fonseca, como o Marechal Ernesto Geisel, Marechal Figueiredo, entre outros. Esses, sim, fizeram toda uma carreira dentro do Exército e aí, sim, depois chegaram na política. O Bolsonaro, não. Já estava muito tempo na política, um dia fez parte do Exército, já estava muito tempo na política e aí foi eleito presidente. Tá? Vamos lá, República da Espada. Ana, lê para nós, fazendo favor, até Revolução Federalista. República da Espada. Governo de Deodoro da Fonseca. Autoritarismo e crise econômica. Indisposição entre o Congresso e Deodoro da Fonseca. Decreto do estado de sítio.
Primeira Revolta da Armada, Custódio José de Melo. Navios de guerra com armas apontada para o Rio de Janeiro e exigência de restauração da ordem constitucional. Renúncia de Deodoro em 23 de novembro de 1891. Governo de Floriano Peixoto. Reabertura do Congresso Nacional e encerramento do estado de sítio. O presidente e o vice-presidente, eleitos na forma deste artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência durante o primeiro período presidencial. Gente, que nem eu falei, a República Brasileira nasceu, eu vou usar um termo aqui, nasceu cagada. Nasceu cagada. E ela era mesmo. Desculpa se tiver alguém comendo aí, mas por que eu estou falando isso? O Deodoro foi aquele que proclamou a República e assumiu o governo provisório. Até organizar as coisas direitinho, ele assume o título de presidente da República, é elaborada a Constituição de 1891, que o elege para presidente, indiretamente. E ele governa dentro de uma crise econômica com forte autoritarismo. Para tentar dar uma acalmada nos ânimos, ele decreta estado de sítio. E, meninos, o que é o estado de sítio? É a paralisação total das atividades, a não ser do Poder Executivo. Então, se um presidente decretar estado de sítio, as atividades do Legislativo, não, melhor dizendo, as atividades do Poder Legislativo, as atividades do Poder Judiciário, de todos os níveis, estão paralisadas. Só funciona o governo dele. E aí você não pode me falar assim, Flávio, mas por que os presidentes atuais não decretam estado de sítio? Estado de sítio, gente, é só em caso de guerras, de outras situações assim, muito perigosas. E aí, gente, como o Brasil vivia dentro de revoltas, ele decreta o estado de sítio. Eduardo? Pode falar. Repete o estado de sítio, por favor. Ah, tá. Eu vou colocar aqui. Ok. Estado de sítio. Eu não vou fazer chamada, não vou pegar a chamada que a Daiane ali. Estado de sítio. Paralisação total das atividades dos outros poderes. Eu vou colocar leg e jude, né, no caso. E concentração de poderes nas mãos do chefe do executivo. E, meninos, por que os presidentes não decretam estado de sítio à torta e direito? Porque o estado de sítio também tem validade. Ele é válido por 3 meses. Então, ele tem que ser uma questão de segurança nacional. Mesmo porque se o presidente decretar, estou com dor no pé, estado de sítio, ele vai chegar numa situação que ele não vai conseguir mais governar nada. E o Deodoro, ao invés de ser fortalecido pelo estado de sítio, ele teve a sua situação piorada, principalmente com a primeira revolta da Armada. O que foi a primeira revolta da Armada, gente? Foram quando navios de guerra com armas apontadas para o Rio de Janeiro exigiram a renúncia do Deodoro e o restabelecimento da ordem constitucional. Lembrando, aqui o Deodoro já havia fechado o Congresso. O que ele havia se tornado, então? Um ditador. E aí, gente, o Deodoro da Fonseca estava velho, cansado, doente. Olha, você quer saber? Eu vou renunciar. E aí, em 1891, ele virou e falou assim, tchau, fui, benção, valeu. Quase isso. Calma aí, que minha internet travou. Você fez... Não, ainda não, Matheus, eu não fiz chamada, não. Depois eu vou dar uma olhada aqui na lista, né, na verdade. E aqui o pessoal estava velho, cansado, doente, falou assim, eu vou renunciar. E o que previa a renúncia? Gente, lembra vocês, o Deodoro governava desde 1889, mas ele foi eleito em 1891.
E aí a Constituição previa, se o governante for tirado nos seus 2 primeiros anos de governo, nova eleição. Se for nos 2 últimos, o vice assume. Era para ter sido convocado novas eleições. Mas o que o Floriano Peixoto fez? Falou assim, não, que novas eleições do caramba, eu vou governar e terminar esse mandato. Eu falei com vocês que a República Brasileira nasceu cagada, porque ela nasceu cagada mesmo. Era para ter sido convocadas novas eleições e eleito um novo presidente para terminar o mandato, lá em 1895. Mas o Floriano olhou e falou assim, não, eu não aceito isso não, eu sou vice e eu vou assumir, pronto. E foi isso que aconteceu. O Floriano assume o governo e ganha um apelido curioso. Qual é esse apelido? Marechal Mão de Ferro. Por quê? Porque ele massacrava os seus opositores. Ele era ruim. Ele era muito ruim mesmo. E aí, pessoal, dentro desses massacres, vamos ver aqui uma dessas revoltas que foram massacradas por ele, né? Vamos lá, então. Ana, por favor, Revolução Federalista. Revolução Federalista. Positivistas versus liberais. Defensores do Ideal Positivista, PRP, Partido Republicano Rio-Grandense, sob a liderança de Júlio de Castilhos. Defensores do Ideal Federalista, liderança de Gumercindo Saraiva e defesa de um projeto liberal e descentralizado. Maragatos. Ocupação dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná por parte dos federalistas. Apoio de Floriano Peixoto a Júlio de Castilhos e apoio da Revolta da Armada aos federalistas. Derrota dos federalistas em 1895, com tropas federais e estaduais. Gente, tá. Ok, obrigado, Ana. Meninos, atenção então. No Rio Grande do Sul se deu um conflito de ordem pesada, mas pesada mesmo. Dentro desse conflito, gente, só uma coisa que um grupo fez com outro e o outro fez com um, era normal degolar a pessoa, cortar o pescoço dela com a faca, que nem se corta o pescoço de uma galinha, cortar o pescoço dos opositores. E aí, de um lado, você tinha o Júlio de Castilhos, que era um positivista, que era ligado aos ideais positivistas, dentro do Partido Republicano Rio-Grandense. Do outro, com o ideal federalista, né, com o ideal de, podemos dizer assim, mais descentralização de poder, o Gumercindo Saraiva. Então, o grupo do Júlio de Castilhos era chamado de, vou colocar aqui, Timango. E o grupo do Gumercindo Saraiva, Maragatos. Desse choque, podemos dizer assim, desse embate, leva melhor o ideal positivista, o grupo do Júlio de Castilhos. Por quê? Porque contou com o apoio do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto dispensou dinheiro no grupo do Júlio de Castilhos e mandou exército, mandou marinha para poder fornecer esse apoio. E essa luta se estendeu pelo Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Um dos centros mais opositores aos timangos, os maragatos, era a cidade do Desterro. Qual é a cidade do Desterro? Como é que é conhecida atualmente a cidade do Desterro? Florianópolis. Gente, o que o Floriano Peixoto fez em Florianópolis não foi brincadeira, ele arrasou a cidade. Mandou falar assim, vocês deixam no pó se eles resistirem. E aí, no final das contas, ele fez a última sacanagem. Qual que foi a última sacanagem? Mandar os vitoriosos colocar o nome da cidade que ele mandou destruir. Colocar o nome dele na cidade que ele mandou destruir. Florianópolis, cidade Floriano. E ficou até os dias de hoje, né? Mas
Pesado, gente. Esse homem era ruim. Ele foi ruim mesmo. E aí, com a pacificação das revoltas no sul, os marinheiros no Rio de Janeiro acabaram sendo apaziguados também. Essa parte é uma parte mais enjoada, gente, eu assumo. Não é nazismo, não é Primeira Guerra, não é Segunda Guerra, mas daqui a uns dias nós estaremos vendo isso novamente. E ajuda também a compreender o que é o Brasil. Tá? Vamos continuar aqui, povo. Só para terminar, Ana, lê a segunda revolta armada e os 2 pontos aqui. Segunda revolta da Armada. Apoio dos marinheiros aos federalistas. Derrota da revolta da Armada, com a ajuda da Marinha Inglesa em 1894. Ok. A primeira revolta armada obteve sucesso. Tá. E o que aconteceu na primeira revolta armada? Que aconteceu na segunda também, né? Canhões dos navios foram apontados para o Rio de Janeiro. E aí, na primeira revolta armada, o Custódio de Melo falou assim: Deodoro, você renuncia e volta à ordem constitucional, ou esses canhões comem fogo. E aí o Deodoro olhou e falou assim: eu já estou cansado, velho, doente e tudo mais, eu vou renunciar. Tanto que poucos meses depois da renúncia dele, gente, em 1892, o Deodoro veio a falecer. Agora, na segunda revolta armada, o Floriano virou e falou assim: não, baixa os canhões que nós vamos conversar. E aí, quando os canhões foram abaixados, digamos assim, qual foi a conversa? Prende todo mundo e manda para a Ilha das Cobras. Essa foi a conversa. Assim, o Floriano neutralizou a segunda revolta armada. Simples assim. Bom, gente, é isso. Deixa eu fazer só uma observação aqui. Terminando aqui. Eu agradeço demais aí quem abriu a câmera e tudo mais. Eu vou ver, gente. Se vocês não tomarem câmera, eu vou começar a tirar de sala. Eu prometo que eu vou fazer isso, tá bom? Mas quem não tá,